Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Muniz do Connect, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 8 de fevereiro, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Atos capítulo 7, versos de 1 a 7. Naquela época, Estevão estava sendo acusado de blasfemar contra os ensinamentos de Moisés e contra a lei judaica. E quando foi questionado, respondeu da forma como lida acima, mencionando a história de Abraão que saiu da sua terra para seguir os planos de Deus. E como sabemos, Abraão assim o fez, e ao longo dos anos é considerado pai de multidões e também o pai da fé. Ao responder, Estevão demonstra ao sumo sacerdote que nada daquilo que o povo possuía era de fato deles, pois Deus não os tinha dado nem a distância de um pé naquela terra, mas sim aos descendentes de Abraão. Da mesma forma acontece com a gente hoje em dia. Pensamos que Deus nos deu alguma coisa quando na verdade Ele apenas permitiu que possuímos aquilo temporariamente para cumprir determinado propósito. Por exemplo, quando Deus te abençoou com uma quantidade de roupa que você precisa, mas que depois de um tempo não precisará mais, então você doa as roupas para poder abençoar outras pessoas. E isso também acontece com as nossas atitudes, pois muitas vezes existem pessoas carentes de falar e de ouvir. Assim faz bem emprestar-lhes um pouco os nossos ouvidos. Dessa forma, meus queridos irmãos, podemos abençoar o próximo com aquilo que Deus nos permitiu ficar temporariamente. E para saber o que é preciso entregar a alguém como forma de amor, devemos sempre nos comunicar com Cristo, pois Ele é o único que pode nos dar conhecimento, sabedoria, discernimento e amor para transformar o mundo em que vivemos, o mundo que está ao nosso redor. Que Deus te abençoe. E para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectcomcristo.org. Connect, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.